Fala, camaradas, voltei. Bom, é muito difícil fazer vídeo com uma pessoa que você mais ama, né, que está no hospital, né, a pessoa mais importante da sua vida, que te colocou no mundo, está mal no hospital. É difícil de fazer vídeo. Eu peço perdão se esse vídeo ficar ruim, mas vamos lá. A Conib está caindo em cima e tenta intimidar quem critica o genocídio ou o Estado colonialista ou o apartheid. Dessa vez temos a perseguição ao grande jornalista e historiador Breno Altman e ao ex-presidente do PT, José Genuíno. É uma caça às bruxas muito violenta. A gente vai falar tanto do Genuíno, essa perseguição ao Genuíno, quanto o Breno Altman. Primeiro vamos falar do Genuíno, né? Você imagina o José Genuíno a favor do Holocausto ou do genocídio? O que ele fez, na verdade, foi uma crítica aos empresários de grandes empresas que assinaram um manifesto, né, contra o governo brasileiro de apoiar a África do Sul, condenando o genocídio feito pelo Estado racista, colonialista e terrorista. Foi só isso. Ele só falou isso e isso já foi suficiente para a Conib abrir inquérito e processá-lo, né, geralmente alegando antissemitismo. Bom, eu já expliquei aqui nesse canal várias vezes, é só vocês verem os vídeos aqui desse canal, que sionismo não é judaísmo, tá? Você ser anti-sionista não é ser antissemita, enfim, blá 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 blá. E para a Conib isso é uma coisa só, né? Sionismo e judaísmo. Porque assim eles tentam buscar uma maneira de calar, processar, intimidar e censurar quem critica o genocídio. É apenas isso. Eles não querem que você denuncie ou exponha o genocídio atual. Então, a arrogância da Conib, pelo que eu vejo da Conib, ela está atuando como órgão do Estado, como uma força do Estado. E isso é errado. É apenas uma confederação, apenas uma instituição, né? E o patrulhamento está demais, é demais. Claro que essas empresas e tudo isso em relação à Conib é ligado ao forte lobby sionista também, né? O maior fator do antissemitismo no Brasil é a Conib. A falta de empatia aos palestinos está levando ao antissemitismo. Se você está criticando a Conib, você está criticando uma instituição bolsonarista, uma instituição que defende Netanyahu, que defende o genocídio. Os nossos amigos judeus não são esses e não compactuam com esse genocídio, com esse terrorismo, né? No massacre na Palestina, quando o Brasil precisava tirar brasileiros de lá, Israel começou a segurar, a Conib não fez nada em defesa aos brasileiros. E depois eles vêm com essa arrogância de processar todo mundo. Bom, perseguido pela Conib, o jornalista Breno Altman cobra ações do governo e segue denunciando o genocídio palestino. A cobertura do Altman sobre genocídio enfrenta 7 ações judiciais movidas pela Confederação Israelita do Brasil. Alvo de processos por fazer críticas a Israel e ao genocídio, o jornalista e fundador do Opera Mundi, Breno Altman, declara ser vítima e censura de perseguição. Pessoal, isso aí não é igual perseguição que dizem, né, do Monark que está sendo perseguido, do Alan dos Santos está sendo perseguido, né, esses bolsonaristas, né, é bem diferente, tá? Isso é uma perseguição por pessoas que estão sendo que estão criticando o terrorismo, que estão criticando o genocídio, não estão atacando ministros do STF, não estão fazendo ameaças, não estão intimidando ministros do STF,
né? Não estão atacando a república, a democracia, apenas estão se posicionando e emitindo os seus argumentos. Então, ele que é judeu, denuncia o massacre contra o povo palestino desde o início do conflito entre Israel e Hamas em outubro. E ele já responde a diversos processos protocolados contra ele pela entidade. E aí diz ele, são os 7 processos da CONIB contra mim, 6 cíveis e um criminal. Minhas redes estão intactas, mas já ocorreram decisões liminares, portanto provisórias, de juízes da primeira instância ordenando a retirada de determinados posts das minhas redes sociais. Paira ainda uma série de decisões que a Justiça tem que tomar, especialmente da última iniciativa da CONIB, que é essa censura total. Ou seja, não apenas pedindo a suspensão de todas as minhas redes sociais, mas querendo proibir de me manifestar de qualquer forma sobre o tema Palestina. E isso ainda não foi apreciado pelo juiz, diz o Breno Altman. Vale ressaltar que no fim do ano passado, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, defendeu em nota o fundador do Opera Mundi, o Breno Altman. Segundo o órgão, a determinação do Ministério Público Federal para a investigação foi iniciada por uma queixa feita de forma enviesada. A entidade afirmou ainda que confundir as posições antisionistas de Altman com crime de antissemitismo é fazer o jogo dos defensores dos genocídios cometidos pelo Estado colonialista e racista na Palestina. E o Breno não é o único alvo. O jornalista lembra que o economista Paulo Nogueira Batista Júnior e a diplomata brasileira Cláudia Assaf também respondem a processos. Recentemente, o ex-deputado José Genuíno também foi denunciado em uma petição criminal da CONIB. E aí você vê posts como esse do Breno Altman, que diz o seguinte: presidente Lula, com todo respeito, até quando entidades a serviço do Estado genocida de Israel, como a CONIB, poderão ultrajar nossa soberania? Até quando iremos aceitar ataques vis como os que estão fazendo contra o histórico brasileiro e petista José Genuíno? E olha só que surreal. A CONIB afirma que representa a comunidade judaica brasileira, mas convida os ministros do STF e do STJ a visitar Israel com despesas pagas, embora não tenha estatuto diplomático. Precisa de prova mais robusta de que essa entidade está a serviço de um Estado estrangeiro? Então, essas são só apenas algumas postagens do Breno Altman. Ele não cometeu crime nenhum, ele nunca foi antissemita, né? Nunca, porque claro que existe o antissemitismo, mas aí você está indo contra os judeus, né? Então, já que o Estado colonialista não representa todos os judeus e também que muitos colonos, muitos sionistas colonialistas são ateus e muitos cristãos também, né? Não apenas judeus, ou melhor, judeus sionistas. Então, agora, voltando ao caso do José Genuíno, ele repudia as acusações da CONIB e nega antissemitismo. E aí ele diz o seguinte: você pode até criticar o sionismo, ou melhor, você deve, né? Mas ser antissemita, não. Todas as vezes que se critica as ações do governo lá na Palestina, eles usam o antissemitismo como uma rota de fuga. Defendemos os direitos, a soberania, os direitos humanos, as reivindicações e a história do povo judeu. E é claro que o José Genuíno é a favor de 2 estados, não apenas o Estado de Israel, né? Ele é a favor da criação do Estado palestino, né? Assim como a maioria dos antisionistas são. Porque o certo, e no tratado, né, era como é que posso dizer,
era consolidado 44% das terras lá de Israel para o Estado palestino, né? E eu acho que 50 e poucos para o Estado de Israel. Então era isso que tinha no tratado, né? Da criação dos dois estados. E Israel nunca cumpriu isso. Os sionistas, por exemplo, são contra a criação dos dois estados. Então é isso. É um absurdo o que a CONIB faz de tentar censurar, processar todo mundo. Quem critica ela, quem critica o movimento político, genocida, racista, colonialista, sabe? Regime de apartheid. É isso, sabe? A gente quer cessar fogo, a gente quer a criação de dois estados, a gente não quer destruir o Estado de Israel, né? E é isso. A gente tem o direito, como palestino, tem direito à sua autodeterminação. Enfim, essa é a nossa luta, né? E Palestina livre. Livre do apartheid, livre do sionismo, livre desse movimento político, desse nazismo, livre de tudo isso, sabe? E o povo, o governo brasileiro, melhor dizendo, tem que tomar uma atitude em relação à CONIB. Eles não podem ficar atuando como uma entidade, um órgão julgador, né? Um órgão policial, um órgão que faz papel de Ministério Público, né? Que faz papel de Polícia Federal. Né? É um absurdo isso. Toda a minha solidariedade ao grande jornalista Breno Altman e ao Zé Genuíno. E outras pessoas também, né, que tiveram seus canais derrubados, que tiveram, né, a maioria das pessoas que eu conheço que expõem esse genocídio tiveram seus canais derrubados, tiveram os algoritmos prejudicados, né? Páginas derrubadas, não só canal de YouTube, mas páginas derrubadas. Enfim, Instagram, todas essas plataformas das redes sociais, o lobby sionista, a forma que eles manipulam, né, e fazem um patrulhamento é incrível, é uma coisa assim absurda, né? O poder que o lobby sionista tem é uma coisa assim impressionante, né? Follow the money. Então é isso. Quem puder contribuir no Pix para ajudar a manter esse canal, eu vou deixar sempre na descrição. Não esqueçam do like para dar aquela força. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E tamo junto na luta. Valeu, falou.